Vamos ver hoje o conceito de retificadores isolados, né? Eu tenho aqui um retificador isolado, nós temos a família de topologias, né? É enorme, né? A gente tem vários tipos de topologia, cada um para a sua função. E nesse ponto da disciplina, né, a gente viu as principais topologias de conversores CCCC, que é o que nós utilizamos, e estamos dando exemplos de alguns de outras características, né? Então hoje nós vamos falar sobre o retificador, o conversor CCCC isolado, né? Primeira questão que a gente tem é por que ele é isolado? Porque se a gente for observar, a gente está usando o transformador, né? A gente está usando um transformador, onde eletricamente eu tenho a isolação da minha fonte para a minha carga, tá certo? Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o conversor Buck Boost, né? Esse conversor aqui, ele é o Buck Boost. E basicamente os conversores isolados é só eu pegar aqui, ó, e no lugar do meu indutor, eu jogar um transformador, né? Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho essa malha, que é um circuito série de uma fonte, a chave e o indutor. Então, eu poderia, sem problema nenhum, tipo, desenhar essa malha aqui nesse sentido. Deixa eu até voltar aqui para desenhar de acordo com como está lá o circuito, né? Eu poderia desenhar essa malha nesse sentido. Eu tenho um circuito série. E no circuito série, a ordem dos elementos não interfere, porque você vai ter a corrente lá. Então, eu só vou desenhar o circuito, vou tirar a chave aqui de cima e só colocar aqui a chave embaixo. Eu tenho essa malha. E aqui no indutor, o que é que eu teria o circuito? Eu teria meu circuito assim, né? O ponto sairia daqui, né? Eu teria esse ponto e aqui sairia o resto do meu circuito. Até aí tudo bem? Só que no lugar Beleza. do indutor, eu vou colocar um transformador. Ou seja, então ali eu já tenho o primário do transformador e aqui eu tenho o secundário do meu transformador. Então a saída do meu circuito sai do secundário do meu transformador e aí eu consigo isolar a minha fonte da minha carga de forma elétrica. E aí vem a primeira dica, eu posso colocar meu transformador, aqui eu tenho o meu circuito, capacitor do mesmo tamanho, né? Tipo, aqui sendo, essa referência aqui sendo positivo da minha carga, não é isso? Só que quando eu utilizo transformador, eu vou ter algumas vantagens, né? Qual é a primeira vantagem? Tipo, a primeira vantagem é que eu posso pegar um transformador inversor. Ou seja, o que é um inversor? É que a minha referência no primário é aqui em cima e a referência do meu secundário fica lá embaixo, entendeu? Então esse é o positivo do meu primário e esse é o positivo do meu secundário. Ou seja, eu já inverto, vamos se dizer assim, eu já inverto a polaridade do meu transformador, entendeu? Então, se eu invertir a polaridade aqui da minha bobina, é como se a minha fonte estivesse de cabeça para baixo aqui no secundário. É como não, a minha fonte está de cabeça para baixo. Então, se minha fonte está de cabeça para baixo, então o meu circuito aqui vai ficar todo invertido. O meu diodo, que era para trás, ele vai ficar para frente agora, normalmente, entendeu? E o meu capacitor e a minha carga vai ficar com a minha referência aqui em cima de novo. Porque agora a minha corrente vai circular nesse sentido. Observe que na carga, a minha corrente circula assim, ó. Tá certo? Entrando no positivo do meu indutor. Então, se eu inverto esse indutor, então a minha corrente tem que entrar no positivo do meu indutor. Então, a minha corrente fica nesse sentido. A minha corrente ficando nesse sentido, a minha carga fica com a polaridade na posição que é mais comum para a gente, né? Que é mais menos de cima para baixo. Beleza? Então, Beleza. esse conversor Buck-Bush na forma isolada é o que nós chamamos de flyback. É o nome dele. É o nosso Buck-Boost isolado. O meu flyback, por ser um Buck-Boost,
ele vai ter a mesma relação de tensão. Então, a relação de tensão é D dividido por 1 menos D da minha tensão de entrada. Ou seja, eu tanto consigo tensão maior, como eu consigo tensão menor. Beleza? Só que Beleza. essa tensão de entrada, essa é a minha tensão de secundário aqui, ó. Porque essa está sendo a minha fonte para a minha carga. Então, se é a tensão do secundário, então se eu quiser utilizar a fonte lá de entrada, então aqui eu vou ter que jogar o quê? A minha relação de Spears. Tá certo? N2 por N1. Beleza? Ok. Então, ou seja, no conversor flyback, além de naturalmente eu já conseguir uma tensão maior e menor, mas essa tensão maior e menor da tensão de entrada vai ser em função da minha relação de Spears. Entendeu? Então, como eu uso o transformador, eu já tenho essa vantagem. Eu já posso mexer com o jogo de tensão aí. Eu já consigo ganhar uma margem do jogo de tensão. Então, vamos aqui para o nosso simulador. Vamos visualizar. Por enquanto, ó, esse circuito aqui eu vou comentar sobre ele. Mas esse circuito aqui, esqueça. Tá entendendo? Esqueça esse circuitozinho aqui. Essa resistência, esse capacitor e esse diodo. Esqueça esses valores aqui. Depois eu vou comentar o porquê que ele existe aqui nesse primário. Tá certo? Então faz de conta que ele aqui não tem. Se eu até tirar aqui no simulador, ele até funciona. O circuito funciona sem eu precisar de colocar isso aqui. Tá certo? Observe que isso aqui é uma impedância muito grande, de 30 kΩ. Então praticamente eu não tenho corrente circulando por aqui. É só uma questão de tensão. Por quê? Esse meu transformador está num circuito de corrente contínua. Ele não está em corrente alternada. Entendeu? Então eu tenho uma questão aí de saturação. Então esse snubber aqui, que a gente chama de snubber, esse circuito, é só para eu conseguir a saturação, eu conseguir trabalhar com o meu transformador no meu circuito chaveado e não no circuito alternado. Porque normalmente o transformador a gente usa ele em circuitos alternados, de corrente alternada. Porque eu preciso da variação do fluxo da corrente para poder ter a variação do fluxo magnético e na saída do meu transformador eu conseguir lá uma força eletromotriz induzida, né? Uma tensão induzida por conta da variação do meu fluxo. Tá certo? Então esse circuito aqui é só um circuito para jogar de tensão que não é o nosso foco, fique tranquilo. Mas vamos aqui, ó. Observe que o meu transformador aqui, se for no meu PSIM, eu vim aqui em Power, Transformers, e usei esse aqui, esse transformador ideal invertido, né? Inverter. Significa dizer que o quê? Que a referência do primário é lá em cima e no secundário a referência é aqui embaixo. Tá certo? Então esse meu circuito, primeira coisa aqui, eu já consegui essa diferença. Por isso que esse meu diodo voltou a ser para frente, né? E a referência da minha carga voltou a ser em cima, né? O positivo, deixa eu até inverter aqui esse mais e menos que eu tinha colocado. O positivo voltou a ser lá em cima, porque eu inverti aqui. Se eu uso aquele transformador sem ser o invertido, né? Ou seja, com a referência igual em cima, então esse meu diodo teria que estar virado para cá, a minha carga deveria estar de cabeça para baixo e aí sucessivamente na sequência. Como eu usei um transformador invertido, eu continuo. Aqui ó, eu estou com uma tensão, um duty cycle de 0,5, né? Que lá do Buck Boost, né? Lá do Buck Boost aqui, se a gente pegar essa equação, aqui, né? A equação do Buck Boost, ou seja, a minha tensão é igual ao meu D dividido por 1 menos D, que multiplica VS. Se eu jogo 0,5 aqui, 0,5, 1 menos 0,5 dá 0,5 vezes VS. Se eu cancelo esse 0,5 com esse 0,5, eu tenho que a minha tensão de saída é exatamente igual à minha tensão de entrada. Né? Então 0,5 é o meu termo ali. Então a relação de transformação aqui de espiras, né? Eu tenho 100 espira no primário e 100 espira no secundário, ou seja, eu tenho uma relação de 1 para 1. Então quando a gente simula aqui em azul eu tenho minha tensão na carga,
Em vermelho eu tenho minha tensão na fonte, em preto eu tenho a minha corrente, né? Observe que a minha frequência é 10 kHz, praticamente eu não tenho variação. Mas se eu voltar aqui para 1 kHz, você vai ver que eu vou ter ondulação tanto de tensão e ondulação aqui na corrente, né? Por conta da frequência. E por conta dos meus elementos aqui. Se eu clicar, eu vou dizer tanto o valor de resistência, como eu vou dizer da indutância do meu transformador. E essa indutância do meu transformador é que vai interferir aqui, justamente, nesses meus elementos de variação de ondulação. Tá certo? Como eu falei na aula passada, quando a gente chega num ponto de trabalho, de projeto de conversores, basicamente essa questão de ondulação de tensão e de corrente, a gente resolve na frequência de chaveamento, né? A gente visualizou lá que a gente praticamente resolve na frequência de chaveamento. Quando eu uso uma frequência de chaveamento aqui, então eu já consigo reduzir bastante, considerável aí, a nossa ondulação, tanto de tensão como de corrente. Beleza? Aqui na equação, a gente visualizou que eu tenho uma relação de espira de 1 para 1. Ou seja, eu tenho 100 espira aqui e 100. Então, de 1 para 1 vai dar 1. Duty Cycle, 0,5. Então, 0,5 dividido por 0,5 dá 1. Então, também aqui no flyback, se eu uso o Duty Cycle 0,5, a minha expectativa é que a minha tensão de saída fosse exatamente igual à minha tensão de entrada. Quando eu pego aqui na simulação, observe que dá para visualizar a curva azul e vermelha? Tá sim. Pronto. Observe que a minha tensão de saída, que é a minha curva azul, ela está um pouco menor do que a tensão de entrada. Por quê? Porque esse meu transformador aqui, ele está considerado ideal. Tá vendo? Aqui eu tenho uma resistência do primário, eu tenho uma resistência do secundário. Tá visualizando? Tô. Então isso faz com que eu tenha queda de tensão, tanto aqui no primário como no secundário. Tá certo? Então a minha tensão aqui na saída do meu secundário não é exatamente a tensão do meu primário, aqui na entrada, entendeu? Então significa dizer que eu tenho 100 volts aqui. Eita, que hoje está difícil, viu? Só um minutinho aí para ver se... Pronto. Então se eu tenho essa tensão aqui no primário, de 100 volts, só um minuto. Se eu tenho essa tensão aqui no primário de 100 volts, caraca, velho. É só eu falar, é? É assim mesmo. Só um Mas já minutinho, para só um entender, minutinho. Espera aí, vamos ver, vamos fazer a prova do novo. Se eu tenho essa fonte aqui de entrada, ó, tá vendo? Acho que o cara, esse aluno aí é rebelde, ele não quer assistir a aula hoje, não. Ó, então se eu tenho 100 volts aqui na entrada, por conta dessas quedas de tensão, aqui no secundário eu não vou ter 100 volts, eu vou ter 98 volts, entendeu? Eu vou ter 95 volts, por conta dessa queda de tensão. Então por isso que essa curva aqui não está exatamente em cima. E é por isso que lá no controle eu preciso fazer justamente o meu controle, né, para que eu ajuste, pronto, eu ajuste o meu duty cycle para que seja exatamente igual a 100 volts lá. Então, ao invés de eu usar o 0,5 cravado, eu vou usar o 0,52, né? Justamente por conta dessas quedas de tensão. Então, eu preciso ajustar a minha relação cíclica. Tá certo? Então, observe aqui, ó, que eu tanto posso ter tensão maior do que a minha fonte, ó, a minha curva da tensão da minha carga subindo da minha fonte, né? 100 volts cravado aqui. Pronto, aqui eu já estou em 200 volts. Né? Eu tenho 100 volts, eu tenho 50 volts por divisão. Então, 50, 100, 150, desculpa, eu tenho 150 volts já lá na saída. Como eu também consigo uma tensão de entrada, uma tensão de saída menor do que a minha tensão de entrada. Tá vendo? Ó? 50 volts aqui na saída. Beleza? beleza. Além disso, eu posso jogar também com a minha relação de transformação. Então, eu posso vir aqui e colocar o secundário 2 vezes maior do que a do primário. Tá vendo? Então, eu vou voltar aqui para ser 0,5. Vou voltar aqui para 0,5. 0,5. Então, ó, quando eu simulo,
eu já tenho, eu não estou igual, eu já tenho uma tensão maior aqui na saída. Tá visualizando? Porque com 0,5 era para ter uma tensão parecida, uma tensão igual. Mas com 0,5 eu já consigo uma tensão maior, por quê? Porque eu estou resolvendo aqui na minha relação de transformação. Tá vendo? Ó? Então aqui sim eu consigo aumentar mais ainda, mais do que aquela relação de 3 vezes que eu sempre falei, né? Aqui eu consigo uma tensão maior do que 3 vezes da minha tensão de entrada, porque eu posso jogar com a relação de transformação do meu transformador. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem, Vinícius? Pronto, então Tudo esse bem. é o nosso conversor flyback, o nosso conversor isolado. E aí você pode ter um conversor isolado para o boost, você pode ter um conversor isolado para outros conversores CC-CC, né, que tem mais uma questão de quando você considera transição de potência, então você vai ter conversor CHUK, conversor CPIC, tudo isso são conversores CC-CC que cada um vai ter a sua aplicação. Você vai ter conversores que usam duas chaves, porque você pode fazer controle de potência e controle de tensão, você consegue melhorar, fazer outros tipos de controle, entendeu? Então você tem aí, mas os básicos, os conversores básicos que nós utilizamos, né, são esses conversores. O book, que é quando você quer baixar a tensão, o boost, quando você quer elevar a tensão, o book boost, né, e os conversores isolados, né? E aqui eu dei o mais utilizado é esse flyback, né? Olha, sabe esse conversor isolado, sabe onde ele é utilizado? Esse flyback? Na televisão, naquela televisão de tubo. Ele é utilizado no micro-ondas, entendeu? Porque você precisa de já uma alimentação CC, que você já tem lá dentro do seu tubo. E no caso da televisão, por exemplo, você precisa de uma tensão muito alta, que é para poder fazer, a tensão ali é 10.000 volts, no tubo daquelas TV a tubo, entendeu? É uma tensão bem alta. É tanto que ela é bem perigosa. Quando você vai tirar as placas lá, ela dava aquele arco de tensão, era muito perigoso, porque você tem justamente esse flyback, que era essa tensão muito alta que fazia com que você direcionasse os feixes de luz, né, para você poder fazer a imagem, entendeu? Então você usa o flyback, por exemplo, em micro-ondas, você usa o flyback, por exemplo, em máquina de solda, né? Tipo, dependendo do tipo de máquina de solda, se for em CC, algumas máquinas de solda é em corrente alternada, né? Sem problema nenhum. Ou seja, o que é que a máquina de solda faz? Você diminui a tensão muito para que a corrente seja elevada, né? Para que você consiga derreter a ponta de prova. A ponta lá da solda, e ela derretendo, ela consiga derreter o ferro, né? E fazer a emenda do ferro. Né? Então, a máquina de solda, praticamente, ela faz isso. Ela pega lá 220 volts e baixa para 5 volts, 3 volts. Então, nessa mesma proporção que você baixou a tensão, você aumenta a corrente. Entendeu? Uhum. Então, tipo, esses conversores são utilizados nessa necessidade. O flyback isolado é isso que eu falo. Toda vez que você tem uma fonte e você vai ter uma aplicação lá, tipo de um controle, onde os níveis de potência são diferentes, onde a sensibilidade é diferente dos circuitos, então você utiliza conversores isolados para que você não tenha essa ligação elétrica entre a entrada e entre a saída. Tá certo? Certo. Beleza? Beleza. Pronto, esse foi o último conversor da unidade.